Fala galera, tudo bem? Valeu, Tigão. Tigão é meu brother. Fala pessoal, como é que vocês estão? Estão bem? É um prazer estar aqui mais uma vez. Quem ia estar ministrando hoje era o pastor Barba, mas por motivos de força maior ele não vai estar, não pôde estar, nem ele nem sua família, tá? Mas eu creio que está tudo perfeito entre os céus e a terra a todo momento, então eu quero que você abra sua Bíblia aí comigo em Juízes capítulo 13, verso 5. Uma resposta a Jesus, uma resposta ao chamado, uma resposta ao mundo, uma resposta ao chamado hoje, ofício versus essência. Todo chamado por si só tem uma essência, tem um porquê, tem um como. E hoje eu quero falar sobre um cara que Deus chamou e ele tinha uma essência, ele tinha um como, ele tinha um porquê, mas infelizmente ele preferiu viver a partir do ofício dele e não a partir da essência. Esse cara é Sansão. Vamos ler? Juízes 13, verso 4. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma de nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Cara, nesse texto, um anjo chega para a mãe de Sansão e fala, cara, você vai ter um filho e esse garoto, ele é um nazireu, ele é um cara separado. Esse cara, ele não pode beber vinho, ele não pode ter contato com mortos, ele não pode fazer inúmeras coisas, entre elas, cortar o cabelo. E olha que legal, o anjo fala para ela também se consagrar. Então, enquanto Sansão está no útero da mãe dele, a mãe dele também está sendo separada, não toma vinho, não pode ver mortos, ela também se torna um nazireu de Deus enquanto ele está sendo gerado. Então Sansão, ele nasce porque ele vem para a vida, porque ele tem uma essência, a essência dele é ser nazireu, separado, ter um chamado específico para ser santificado, amar a Jesus. Mas entre tantas coisas, Sansão também tinha um ofício. Qual era o ofício de Sansão? Sansão, ele era juiz de Israel. Então qual era o ofício? Juiz. Qual era a essência? Nazireu. Qual era o ofício de um juiz? Um juiz, ele era aquele que trabalhava ou que geria o povo na sua forma política, geográfica, na sua forma de estratégia de guerra. Um juiz, ele coordenava todas as políticas públicas internas do povo de Israel. Então ele era responsável por proteger o povo. Sansão, então, ele tinha uma essência, ser nazireu, não pode ser separado, não podia tomar vinho, não podia ter contato com mortos, não podia se casar ou ter outras mulheres a não ser a do povo de Deus. A essência dele, ser separado, ser santo. O ofício dele, cuidar do povo. Olha que legal, existe uma palavra de Deus na eternidade sobre mim e sobre você. Antes de você nascer, a Bíblia vai dizer que Deus, ele já desenhou, ele já escreveu todos os nossos dias. Existe uma essência do porquê eu e você nascemos. Antes de ter um ofício, antes de ser um cantor, antes de ser um pregador, antes de ser um pastor, antes de ser um missionário, antes de ser qualquer outra coisa, Deus te chamou para algo essencial, para uma essência. E qual é essa essência? Ser santo, amar a Deus, fazê-lo conhecido. Olha que legal, muitas pessoas elas entram na igreja e elas estão achando que Deus está procurando alguém para ser um missionário, para ir para a África, ô Samuel. Deus está precisando de alguém para ir para a África. Tem pessoas que estão pensando que vêm para a igreja e elas pensam, eita ferro, Deus está precisando de um novo pastor. Deus está precisando de uma nova Ana Paula Valadão. Ei, mas olha que legal,
Deus não disse que estava procurando um missionário. Deus nunca disse que estava procurando um pastor. Deus nunca disse que estava procurando um líder de PG. Deus nunca disse que estava procurando um líder de jovens. Deus disse que estava procurando verdadeiros adoradores. Uau! Tem muita gente que vem para a igreja e ele passa a se mover em santidade e em pureza por causa do ofício, nunca por causa da essência, nunca por quem amo. Então, se você faz algo por alguma coisa que não é Deus, mano, olha que legal, você vai ser que nem Sansão, você vai cair. Porque você faz pelo ofício, você não faz pela essência. Porque olha que legal, o ofício acaba, as pessoas acabam, a liderança de jovens acaba. Mas a essência de quem sou, do porquê fui chamado, ela continua, ela é perene. Então Deus está procurando quem? Deus está procurando verdadeiros adoradores, essência de adoração. Isso está em João 4, 23. Então você deve compreender que serviço nunca gera adoração, mas adoração gera serviço. Serviço nunca vai gerar adoração, nunca vai gerar essência. Agora, adoração, essência, sempre vai gerar serviço, porque amo a Deus, amo o que Ele ama, porque amo a Deus, me entrego pelo que Ele se entrega. Então olha que legal, cara, antes de você abrir a boca, antes de você tocar um violão, antes de você querer viajar para algum lugar, antes de você querer pregar aqui, você precisa ter um coração sensível, um coração disponível, um coração com a essência de amar a Jesus. Porque antes de você abrir a boca aos homens, olha que legal, você precisa abrir os ouvidos a Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a voz, a palavra de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eis que estou à porta e bato. Olha que legal, não é para abrir a porta para quem bate, é para abrir a porta quando você identificar a voz de quem falou. Eis que estou à porta e bato, quem abrir, eis que estou à porta e bato, quem ouvir a minha voz e abrir a porta. Então é tipo, o Samuel bateu, porque o Samuel bateu, cara, eu não sei quem foi, pode ter sido a Lara, mas quando o Samuel fala, eu identifiquei a voz do Samuel, então eu tenho segurança para abrir a porta. Qual é o problema da galera? A galera está abrindo a porta para qualquer um que está batendo. Então antes de você abrir a boca aos homens, você deve primeiramente abrir os ouvidos a Deus. Você deve estar atento ao que Ele está falando, porque você é ovelha, você é apacentado pelo que Ele está falando, pelo que Ele está direcionando. John Stott disse algo muito legal em um de seus livros, ele disse assim, antes de mandar a igreja ao mundo, Cristo mandou o Espírito para a igreja. A mesma ordem precisa ser observada hoje. Antes do ide, sempre teve o vinde, Samuel. Antes do ide, teve o vinde. Jesus chega para os discípulos e sai, semeando, e sai chamando para perto. Venham me conhecer, venham estar comigo, venham me seguir. No final dos evangelhos, Jesus então dá o ide, olha que legal, o id não está no começo dos evangelhos, o id não está no meio dos evangelhos, o id está no final do evangelho, porque o id é a contemplação, é a condecoração, é a diplomação dos discípulos. Vocês, porque andaram comigo, porque viveram comigo, porque conhecem o que eu fiz, então vocês estão habilitados para ir. Então não existe serviço sem essência, ou melhor, existe serviço sem essência. Você pode fazer muito sem ser de verdade, você pode falar muito sem viver tudo. Sansão é o cara que Deus chama e diz, a primeira ordem de Deus é, cara, esse cara tem essência, esse cara é nazireu, esse cara foi separado, esse cara é meu. Qual era a segunda função? Sansão era um juiz. Mas olha que legal, quando a gente vive por um ofício, a gente vive por outros, não por quem nos chamou. Sansão, quando ele vive o ofício, ele tinha um ofício para proteger quem? Um povo. Então Sansão tinha força, Sansão tinha que ter disposição para quem?
para um povo. Qual o problema de viver pelo ofício e não pela essência? Quando eu começo a viver apenas em santidade, em pureza, ou eu começo a fazer apenas pelo povo. Eu começo a fazer por alguém, não por Deus. Eu começo a ser por alguém, não por Deus. Então, quando Sansão ele começa, olha que legal, Sansão ele é juiz de Israel, mas ele fazia tudo de errado, fazia. Sansão vivia a essência do que ele foi chamado para ser? Não. Mas ele vivia e ele fazia o ofício do que foi chamado para fazer? Yes. Uau, ele foi o cara, ele matou, foi 1000 filisteus de uma queixada. O cara era animal. O cara, tipo assim, dos juízes, ele foi um dos melhores. Porque ele protegia o povo com o quê? Com a própria força dele. Dele não, do Espírito Santo. Mas pensa comigo, né? A galera ali, achando que era a força dele, achando que era ele mesmo. Porque Deus também, olha que legal, Deus não tem compromisso só com você, mas Deus tem compromisso com todos quantos Ele quer alcançar. Então não se trata apenas de você, se trata de todos quantos Jesus quer alcançar. Então Sansão peca, Sansão erra, mas Deus quer proteger um povo. Então a graça, a misericórdia, o favor de Deus não acaba por causa de Sansão. Não termina em Sansão, porque tem que alcançar alguém. Então hoje eu quero te convidar para viver um chamado a partir da essência do que você foi chamado para fazer, do que você foi chamado para ser. Olha que legal, existia um cara chamado João o Batista. João o Batista, antes de nascer, um anjo chega, fala para o pai dele também qual é a essência do garoto. Quando o garoto já está grande, uma galera chega para ele e pergunta: João, quem é você? Você é o Messias ou você é um dos profetas? É tipo o cara chegar para mim e falar assim: e aí, Lucas, você é o pastor Paulo ou você é o pastor Barba? Entendeu? Só cara top. É a possibilidade de João ser maior do que ele poderia ser. Você já pensou? João poderia falar assim: eu sou o Messias, sem ser o Messias. João teve a possibilidade de ser mais além do que ele poderia ser, ou ele também teve a possibilidade de ser menos do que ele seria, do que ele estava sendo. Mas Sansão assumiu a realidade de quem... João assumiu a realidade de quem ele era. Quem ele era, ele diz: cara, eu não sou nem o Messias, nenhum dos profetas, eu sou o cara que veio organizar o caminho do Senhor. Eu sou eu. Quando o cara vive a partir da essência e não a partir do ofício, ele não quer ser mais do que ele realmente é, ele quer ser apenas o que ele foi chamado para ser, porque existe uma palavra da eternidade sobre ele. Então ele nunca vai se mover pela palavra, ou pela visão, ou pelo olhar de alguém, mas pela palavra que ele recebeu de Deus. Então a pergunta que eu vou te fazer hoje é: por que você vem à igreja? Você vem à igreja por causa do ofício ou você vem à igreja por causa da essência? Por que você toca no louvor? Por causa do ofício ou por causa da essência? Por que você está na câmera? Por causa do ofício ou por causa da essência? Por que você não transa? Por causa do ofício ou por causa da essência? Eu já ouvi uma galera falando: meu Deus, eu não posso pecar, porque eu sou pastor, porque isso, por causa daquilo. O cara está vivendo a partir do ofício. Olha que legal, mas quando eu vivo a partir apenas do ofício, nem todo momento eu estou executando o ofício. E quando eu não estou executando o ofício, eu estou sendo quem? Se eu vivo só pelo ofício, eu nunca viverei pela essência. Olha que legal, existia uma mulher que ela era a mulher samaritana, ela chega para Jesus em João 4,19 e pergunta: Jesus, aonde devemos adorar? Porque ela diz o seguinte: porque os nossos pais, é porque o meu pai faz, é porque a minha igreja pede, é porque o pastor Barba diz, é porque o Samuel falou. Por que você faz o que você faz? Por que você é o que você diz ser?
Você se move pelo ofício ou pela essência? Olha que legal, cara. E isso é muito, muito nítido na Bíblia. A Bíblia vai colocar que o pecado é o que faz separação entre nós e o nosso Deus. Olha que legal, então, o pecado é o único poder existente que impede um contato com o Criador e a sua criatura. O pecado é o único poder existente que impede o contato do Criador com a sua criatura. Quando eu não vivo em essência, eu vivo em ofício. Quando eu só vivo em ofício, provavelmente eu vou viver a partir de mim, eu vou viver a partir das minhas forças, eu vou viver a partir do que eu penso, do que eu acho, das minhas vontades. E a Bíblia vai dizer que a minha vontade, ela sempre me leva para o mal. Porque nós somos... A Bíblia diz que em pecado me concebeu minha mãe, já nascemos em pecado, é a nossa natureza. Então o pecado te afasta de Deus, e olha só que legal, ele impede você de ser tudo aquilo que você deveria ser. O pecado te afasta de Deus, e ele te impede de ser tudo aquilo que você deveria ser. O pecado te impede de ser toda a potencialidade que a eternidade disse sobre você. Existe uma palavra de Deus a seu favor, existe um eu potencial, existe um Lucas potencial, existe uma Lara potencial, existe uma Alana potencial, existe, cara, você. Existe um eu potencial, e esse eu potencial só acontecerá se eu viver a partir da essência do que fui chamado para ser, fazer. Que a Bíblia vai dizer que amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se amo a Deus, amo o que Ele ama. Se amo a Deus, vivo a partir dos preceitos para honrá-lo, para que Ele viva em mim. Logo, olha que legal, cara. Ou não, né? O meu pecado me impede de ser o instrumento que Deus vai usar para transformar a vida de alguém. Então, não se trata só da minha salvação, mas de todos quantos o Senhor poderia abençoar através de mim. Não é mais sobre mim, mas é sobre todos quantos Deus quer alcançar. Samuel, quando você peca, cara, você impede Deus de agir através da sua vida para alcançar alguém. Quando eu peco, eu impeço Deus de agir através de mim para alcançar alguém. Quantas pessoas estão perecendo, estão sofrendo, porque eu e você estamos pecando? Estamos traindo a essência de quem somos. Essa nossa série está falando sobre ética cristã. Por isso que eu estou batendo, de novo, né? Todo culto. Porque a gente precisa viver a partir de uma essência, querido. E eu não estou falando que é fácil, eu estou falando que é uma briga. Paulo vai falar que ele brigava dioturnamente com a carne dele, a ponto de se bater, de se massacrar. Porque existe essência. E a essência é o que Deus quer fazer em mim, através de mim. É sobre ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, para alcançar as pessoas certas. Todos quantos o Pai deseja trazer. Todos quanto o Pai deseja alcançar. Olha que legal. O pecado não está apenas no que é visível. C.S. Lewis vai dizer que o pecado visível é até o menor dos pecados. E eu vou concordar com ele. O pecado visível é o menor dos pecados. Agora, o pecado que ninguém vê, esse é o maior dos pecados. Olha que legal, vou te falar um pecado. E tomara que você se encontre aí. 1 de João 13,15 vai dizer que aquele que odeia a seu irmão é assassino. Então, a minha pergunta é, quantas pessoas odeiam alguém? Vou reformular, quantos assassinos temos aqui? Aquele que odeia seu irmão é assassino. Então a pergunta é, quantos assassinos temos aqui? Você odeia alguém?
Você tem ódio de alguém? Você não quer nem ver, nem olhar na cara de alguém? Uau, que legal. Quantos assassinos temos aqui? Responde aí no chat não, hein? 1 de João 4,20 diz que quem não ama seu irmão que vê, não pode amar a Deus. Quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus. Então, se você não ama alguém, irmão, desculpa, cara, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo que você não ama a Deus. Você pode falar que ama, você pode dizer que ama a Deus, mas se você não ama alguém, você não ama a Deus. Se você odeia alguém, pior, você é assassino. O princípio da essência sempre vai ser amar. A Bíblia vai dizer até que nós devemos ser devedores do amor. Não é isso? Vocês podem dever, a única coisa que vocês devem dever ao outro é o amor, a Bíblia vai falar. O que você tem que dever? Amor. Qual é a sua essência? Amar. Amar a quem? A Deus. Porque se amo a Deus, vivo em essência. Vivo pelo que fui chamado, vivo pelo que Ele espera de mim. Cara, isso é incrível. Deus espera algo de você. Deus espera algo de você. Antes de Sansão nascer, Deus pega e fala assim, cara, eu espero que ele seja nazireu, que ele não beba vinho, que ele isso, que ele aquilo. Deus espera algo de mim. E a pergunta que eu faço é, será que eu tenho respondido à altura do que Deus espera de mim? Será que você tem respondido à altura do que Deus espera de você? Primeiro Coríntios 8:9, Paulo vai falar sobre não usar da minha liberdade para ofender ou para fazer com que o meu irmão peque. Olha que legal, Paulo está falando assim, cara, vocês chegaram à compreensão da liberdade que vocês têm em Jesus, mas até nisso vocês têm que tomar cuidado para não fazer o outro pecar, porque Jesus morreu por esse cara. Então você tem que tomar cuidado com todos. É Caim e Abel, né? Deus pergunta para Caim, cara, onde está teu irmão? Caim responde, oxe, acaso sou eu tutor, cuidador, tenho eu alguma coisa a ver com Samuel? Tenho eu alguma coisa a ver com Abel? Estou nem aí. Deus pergunta para Caim, aonde está o teu irmão? Ele se nega a dizer que é responsável pela vida do outro. Olha que legal, você é responsável pela vida do outro. Eu sou responsável pela vida do Samuel. Eu sou responsável pela vida do Kel. Eu sou responsável pela vida da Brenda. Eu sou responsável pela vida do Barba. Eu sou responsável pela vida de alguém. Então, ei, não negue a essência, que é amar a Deus. Porque amo a Deus, então amo o que Ele ama. Pessoas. Sempre vai ser isso. Jesus, ele faz a inversão da pirâmide. O maior sirva o menor. Considere uns aos outros superiores, Paulo vai falar. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quantos de vocês, ou quantos de nós, ou eu mesmo, nós queremos ser os primeiros? Nós queremos estar sendo servidos e nunca servindo. Então entenda, tudo isso é sobre um propósito maior, que é sobre alguém, toda a essência que Jesus coloca em mim e em você, a partir desse chamado de amar, para amá-lo, é porque tem alguém, tem um outro lado. E a partir do momento que eu me nego a viver a partir da essência e vivo até a partir do ofício apenas, eu não só estou pecando para comigo e Deus, mas eu estou pecando para comigo e com os meus irmãos. Porque provavelmente eu vou ofender alguém,
provavelmente alguém vai dizer assim: cara, você não está sendo de verdade comigo. Você está se negando a isso, aquilo, você está faltoso no amor, você está faltando na graça, você está faltoso na busca da santidade, na busca de amar a Deus sobre todas as coisas. Então sim, eu estou falando para você que tem um ofício, eu estou falando para você que vem à igreja, eu estou falando para mim, que diuturnamente também sou tentado a viver a partir apenas do ofício. Não estou dizendo em nenhum momento que é fácil viver a partir apenas da essência, mas estou dizendo que a Bíblia diz que eu preciso me negar. O trem difícil, negar a si mesmo. Não é fácil. Mas eu preciso diuturnamente ter essa atitude de me negar, porque eu preciso viver a partir da essência. Para terminar, eu quero falar algo para você. Eu quero que você entenda que o Evangelho não existe por causa do pecado, mas o Evangelho ele existe por causa do amor. O Evangelho não existe por causa do pecado, o Evangelho existe porque Deus amou o mundo de tal maneira. O Evangelho não existe porque alguém pecou, porque o homem pecou, porque Deus ama. Então, porque Deus ama, Deus entrega, porque Deus ama, Deus dá, porque amo, entrego, porque amo, me dou, porque amo, sou tudo aquilo que a eternidade quer que eu seja. Então eu quero orar com você, para que eu e você venhamos entender que nós precisamos viver a partir da essência. E qual é a essência que Deus exige de mim e de você? É que nós venhamos ser verdadeiros adoradores, é que nós venhamos amar a Deus sobre todas as coisas, é que nós venhamos negar a nós mesmos diuturnamente. Não é sobre ser um pastor, não é sobre ser um cara que canta na igreja, não é sobre ser a menina que dança, não é sobre ser do teatro, não é sobre fazer missões. Deus não te chamou para isso, Deus te chamou antes de tudo para ser um verdadeiro adorador. Lembre-se, Deus não está à procura de alguém para ir para a África, Deus não está à procura de alguém para ser o novo Billy Graham, Deus está à procura de verdadeiros adoradores, porque quando amo a Deus, adoro a Deus, passo a amar e a ter sensibilidade sobre tudo aquilo que Ele quer. Amém? Quero orar com você e que Jesus venha gerar esse coração sensível, esse coração que volte à essência, que não viva a partir do ofício. Lembra de Davi? Davi era o cara que vivia em essência. Então, ele vivia em essência, ele amava a Deus, ele não pecava a ponto de, não, cara, eu não posso tocar no ungido do Senhor, eu não posso matar esse cara, porque esse cara está tentando me matar. Não, mas eu não posso. Eu tenho essência, eu tenho um porquê. Mas a partir de um momento, Davi sai da essência do que ele era, e ele vem para o ofício. Ele só vem para o reinado. E na ideia de ser rei, ele usa da sua força para tomar a ovelha de alguém. Lembra dessa história? O profeta chega e fala: rei, vou te contar uma história. Tinha um cara que tinha muitas ovelhas, ele vai e toma a ovelha de um cara, que só tinha uma ovelha. Então, Davi, quando ele entra no ofício, ele percebe a autoridade, o poderio que ele tinha. E ele usa isso da forma errada. Natã, o profeta, olha só, cara, isso é muito legal. Davi não tinha se arrependido. Davi não se arrepende. Davi só se arrepende porque Deus usa o profeta para dizer: mano, você não está vivendo a essência. Então Davi, encurralado, ele então se humilha, ele volta, ele a ponto de escrever os salmos mais brilhantes. E a Bíblia vai dizer que um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. Então olha só, se você em algum momento passou a viver apenas a partir do ofício, cara,
Você provavelmente alcançou muita gente, você provavelmente é amado por muita gente, você provavelmente tem uma voz linda, maravilhosa, você provavelmente é uau! Muita gente está até amando e aceitando Jesus. Mas a Bíblia diz que, cara, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Quando Davi ele vem para esse lugar de negar a si mesmo, de se colocar de novo no lugar porque foi encurralado por Deus. Deus então o restitui, Deus então o ama, Deus então continua sendo Deus. A ponto de Davi falar: volta a dar-me a alegria da salvação. E nos próximos versículos e nos próximos salmos, Davi diz que ele estava regozijando, ou seja, aquilo que ele havia perdido, a alegria da salvação, Deus restituiu. Então eu quero que você venha a partir de hoje refletir se você tem vivido a partir do ofício ou a partir da essência. Se você tem amado a si mesmo, amado aquilo que você aparenta ser, aquilo que você acredita que tem que ser, aquilo que você tem que responder para alguém, ou se você tem vivido e amado a Deus sobre todas as coisas. Jesus, nós te amamos. Obrigado porque o Senhor quer que nós venhamos viver a partir da essência. Sansão, quando ele percebe que ele estava vivendo a partir do ofício, então ele volta para a essência. O Senhor concede a Sansão a possibilidade de ter força mais uma vez. O Senhor concede a Sansão não só a possibilidade de ter força, mas o Senhor concede a Sansão a possibilidade de fazer o ofício dele da forma mais eficaz possível. Sansão, no último dia de sua vida, ó Deus, voltou à essência, e porque voltou à essência, fez do ofício algo real, algo verdadeiro. Não fez pela metade, não fez alguma outra coisa, mas fez a completude do que ele nasceu para ser, que era ter essência e viver o ofício que o Senhor queria para ele. Mas enquanto Sansão não vivia a realidade da essência, vivia apenas pelo ofício, ele ficava fazendo migalhas do ofício. Pai, faça-nos voltar todos os dias à essência. Espírito Santo de Deus, o Senhor que convence-nos da justiça, do juízo, do pecado e da morte, convença-nos todos os dias. Volte-me, me incline a Deus. Converta o meu coração, converta a minha mente, converta a minha alma, a minha mente, os meus caminhos, aplaine os meus caminhos, ó Deus. Nos faça veredar pelos caminhos da justiça, Senhor. Nós te amamos e nós queremos ser tudo aquilo que a eternidade diz que nós somos. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louva, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende que sou, é teu. Glória a Deus, que palavra incrível, né, Lara? Tenho certeza que Deus falou muito ao seu coração, você que está aí de casa, e que vamos ser, galera, vamos ser movidos pela essência. Tenho certeza que quando você prostrar diante de Deus, Ele vai trazer sensibilidade ao seu coração, e por meio dessa sensibilidade você vai alcançar várias outras vidas. Muito obrigado pela sua presença, né, Lara? É verdade. Obrigada pela participação de todo mundo aí no chat. A gente estava tendo, inclusive, Camila, manda mensagem pra gente no Instagram que a gente te direciona direitinho para qual PG que você pode estar com a gente. Inclusive, se você quer também participar de um PG e não sabe, pode mandar mensagem no Instagram que a gente manda direitinho para vocês quais são os PGs que estão funcionando, qual horário, quais as melhores idades para você estar participando de cada PG.
É isso aí, galera. Sábado à noite, dia de KJ. Valeu a presença de todo mundo. Segue a gente lá no kj.coroneliajúnior, jovem e fica por dentro de todas as novidades. Valeu, galera. Boa semana. Até mais. Tchau. Valeu. Com mãos levantadas pra ti, louva, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende o que sou.